É isso aí, quarto de cima, tô de volta. Você vê quanto tempo foi, né? Um processo aí de fazer, não fazer, parar de fazer, tentar arrumar quem ajude para poder empurrar esse trabalho de evangelização, que é o quarto de cima. E no dia que eu resolvi, vamos dizer assim, entre aspas, dar uma pausa, o que aconteceu? As pessoas começaram a me dizer, não para não. Pausa não, né? Eu tinha quase desistido. Mas como todos os últimos podcasts eu tô falando a mesma coisa, vamos deixar de falar sobre essa fase. Mas voltei, como você já viu no título, eu tô com uma amiga minha assim, muito querida, mas eu quero falar um pouco antes disso aqui, ó. Da loja The Coffee, que tem em Fortaleza. Tem alguns lugares do Brasil, fora do Brasil também. E eu quero anunciar os produtos da The Coffee. Se você estiver em Fortaleza e está assistindo esse vídeo no YouTube, se esse vídeo bater 50 comentários, eu vou sortear 3 pessoas para ganhar essas canecas. Tem uma preta, uma branca e tem essa aqui que é térmica, que aguenta horas e horas. Eu não vou saber dizer quantas exatamente, mas você passando na loja The Coffee você vai saber. Procura, você pode instalar o app The Coffee no App Store, no Google Play, e você consegue saber as lojas que tem perto de você, fazer a compra antes de chegar lá. Você já tem uma estimativa de quanto tempo vai demorar para o teu produto estar pronto, e é muito rápido, é 2 minutos, máximo 5, e você ainda ganha cashback comprando pelo aplicativo. Eu vou sortear se bater 50 comentários. Se não bater, não adianta, viu? Então preste atenção, você pode até comentar mais de uma vez. Eu quero é que engaje, que enche de comentário. Beleza? Então, sem mais delongas, aqui na telinha. Laura Salvador, Laurinha. Ô, Pedro, é uma alegria. Tudo bem, graças a Deus. Vamos botar mais perto aqui de você o microfone pra gente falar bem assim, ó. Tá certo. 4 dedos. Esse processo todo, como sempre, né? O podcast é uma coisa que eu faço sozinho, queria que tivesse uma equipe toda filmando, cuidando do áudio. E às vezes eu acabo perdendo, né? Eu gravei com o Padre Adler, como eu falei quando eu gravei com o Bertrand. Perdi por coisas técnicas assim. E tem tanto tempo que eu não faço que eu tô até desacostumado. Não sei se a luz tá boa, se depois eu vou ter que mexer, se eu tô branco demais, já que eu sou pálido, né? Mas vamos ver. E se ficar ruim na próxima, eu melhoro, tá? Mas vamos falar de você. Vou tirar isso daqui. Vamos. Deus venceu, Pedro, estou aqui. Deus venceu. E Deus tem vencido tanto nas nossas vidas, né? Depois a gente vai chegar num detalhe que você me falou aí agora há pouco. Vou compartilhar, vou abrir meu coração, a minha vida. E eu sempre tive assim acho que todo mundo tem, né, uma admiração muito grande por você. Tem alguma coisa, eu te falei isso no Aleluia último, né? Sim. Você tem uma presença, você tem alguma coisa que é inexplicável. E eu acho que a explicação é Deus, a explicação é a vontade de Deus. Exatamente. Porque, por que eu estou dizendo isso? Eu sempre bato nesse ponto. O artista, às vezes, faz uma performance muito boa e as pessoas chamam de unção. Mas unção, como diz a palavra, é aquela coisa que Deus derrama, né? Como um óleo que se derrama. E eu acho que a gente traduz esse movimento de unção de Deus sobre a pessoa como um resultado da abertura dela, da intimidade dela com Deus, né? Então, quanto mais íntima e mais relação de esponsalidade, de amizade, Deus unge aquela pessoa e a pessoa depois transborda isso no ofício dela. Eu acho que você tem isso, né? Uma mistura de carisma com uma beleza artística que intriga e esse transbordar da unção de Deus, né? Pra mim, quando você falou isso no Aleluia, foi uma junção de tudo que Deus já vinha me falando há algum tempo, né? E eu lembro que eu te disse assim... faz parte de um processo de cura, de reconciliação, porque... Ok, porque querendo ou não, eu olho assim um pouco para minha história, né, pro que Deus vem realizando na minha vida, e eu me vejo hoje e digo, Senhor, não dá mais para fugir, né? Não dá mais para dizer não dá mais para me esconder. Preciso ter coragem e assumir aquilo que você me chama, né? E... não sei se você ia perguntar isso, né? Não, eu quero, é para ficar livre para dizer tudo mesmo. Ok. Porque muitos ainda não me conhecem bem, né? De onde eu vim, né? E tudo. Uhum.
E eu acho muito legal quando eu vou contar sobre isso, porque eu sou do interior do Amazonas. Eu não sou de Salvador. Laura Salvador não é de Salvador. Pois é. Tem que ser Laura Amazonas. Salvador é meu sobrenome mesmo. É lindo, porque tem a ver com Jesus. Pois é, né? Celibatária, né? Me deu o sobrenome dele e tudo. E eu vim do interior do Amazonas. O nome da minha cidade é Benjamin Constant. Ela é pequenininha. De Manaus pra lá, se eu for de barco, são 5 dias de barco. E de avião, 2h30. Só que eu não vou direto, né? São várias paradas e tudo. 5 dias de barco saindo de onde pra chegar Manaus. Lá? Ah, Manaus. Capital do Amazonas. Que é do lado... É perto de Belém, mas você consegue ir a Manaus por terra, né? Sim, mas eu sempre costumo ir por conta das férias, né? Que a gente só tem... Avião ou terra, né? Isso. E aí são 20 dias de férias. Barco, 5 dias de barco. 5 dias de barco. Só que como as nossas férias são 20 dias, não tem condições, né? De eu ir Não, perder. Tá louco. Então, a gente vê outras formas. Eu ia pedir doação pra ir de helicóptero, né? E pronto, assim... E lá, eu lembro, assim, que... a minha experiência com Deus foi em 2010, né? Desde pequena, minha mãe sempre foi de igreja, catequista. Mas minha experiência com Deus mesmo foi em 2010. Eu já tocava na igreja, porque eu aprendi com os frades capuchinhos. Com 7 anos de idade. Fui pra escolinha deles, né? E aprendi a tocar violão. E desde lá eu comecei a tocar, a cantar. Só que daquela forma muito assim, criança, eu quero tocar e cantar, eu quero aprender e tudo. Mas quando eu tive minha experiência com Deus, eu senti que Deus queria algo. Eu não me sentia a pessoa que cantava bem, que tocava bem. Eu queria tocar e cantar, amar, sabe? Porque eu ia pra paróquia e via que muitas vezes as músicas eram muito ruins. Sim, eu sei do que você tá falando, eu sei. Minha vida é isso também, mas tudo bem. E eu desejava amar a Deus na liturgia, amar a Deus nessas pequenas coisas, né? E a minha experiência com Deus foi a partir também de um frade capuchinho, né? Que ele foi ser pároco lá e foi numa Semana Santa. Então, pra mim, a Semana Santa tem muito a ver com a minha experiência com Deus, com o meu caminho com Deus e tudo. E a partir desse tempo, eu senti o chamado de ser missionária. Só que eu não conhecia comunidades novas, né? A única coisa que eu conhecia, tudo bem, sobre a igreja era que existem padres e que existem freiras, que lá existiam as capuchinhas. Sim. E eu muito inquieta, assim, querendo ser algo na igreja. Conversei com o Frei. Ele disse, Laura, vamos conversar melhor, né? Vamos dialogar. Só que aí eu já estava fazendo faculdade de administração. Estava no 2º período de administração. Só que eu não tinha paz, um instante. Meu coração não tinha paz. Eu dizia, meu Deus, o que você quer? E eu não tinha coragem de falar pro meu pai sobre isso, né? Você tinha vontade de ser alguma coisa que não era freira, mas era... Eu queria algo, mas não sabia muito bem. E aí cheguei pra minha mãe e falei, mãe, olha, eu sinto essa inquietação no meu coração. Eu quero consagrar minha vida a Deus, mas a única forma que eu conheço é sendo freira. Então eu vou ser freira. Aí ela se assustou e disse, minha filha, mas e a sua faculdade e tudo? Eu falei, mãe, Deus não me deixa em paz. Eu não tenho paz. E eu sinto no meu coração que Ele quer algo. E ela, então vamos. Você vai falar pro seu pai agora? Será que ele vai entender? Ela disse, não, vamos com calma. Aí pronto, eu mandei carta, né, pras capuchinhas, que era a única que eu conhecia. Que ano? Isso ainda em 2012. Não, 2011, certo? Pra mim isso é ontem, né? Mas é que eu sou mais velho. Mas muito recente, eu achei que você fosse falar bem mais pra trás. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 29. Ah, entendi. Não, então foi há muitos anos isso. Entendi. Tenho 29 anos. E aí, conversei com a minha mãe, mandei carta. E as irmãs logo responderam. E a casa-mãe delas é em Messejana, aqui em Fortaleza. E elas mandaram, Laurinha, ok, a gente te acolhe, né? Mas a gente vai te mandar pra missão de Juazeiro do Norte. Mas isso você tava lá ainda? Lá no interior. E o mais forte daquele interior é porque, assim, antes da minha experiência com Deus, e é o que acontece com os jovens de lá, assim, você não tem perspectiva de vida, né? Você pensa que você nunca vai sair de lá. Eu porque imagino, né? É tudo muito distante, é tudo muito impossível.
Só que Deus me inquietava e dizia, Laura, eu quero você, eu quero te dar algo, né? E, porque assim, minha avó, por parte de mãe, ela é cearense. Porque no tempo da borracha, né, muitos cearenses foram morar pra lá. E aí, os pais da minha avó foram com ela morar lá. E até hoje ela se casou com meu avô, que é colombiano, né? Porque lá é fronteira com Peru e Colômbia. E aí, meu avô colombiano casou com ela. Tiveram 10 filhos, desses 10 filhos, minha mãe. E tudo. E aí, por ela falar muito de Fortaleza, eu cresci dizendo pra mim, eu falei, eu quero conhecer Fortaleza. Por quê? Porque eu quero ver o mar, eu quero conhecer o mar, eu quero ver coisas diferentes e tudo. Só que aquele pensamento de criança que foi crescendo, né? E querendo ter algo além. Porque lá não tem, não existe isso. Né? Como é lá? O que é que tem lá? É um interior muito pequeno. Chamam de uma cidade universitária, porque tem universidade, né? Muitas adolescentes, né? Jovens do interior também, das cidades ribeirinhas, que a gente chama. E cidades vizinhas vão para lá para estudar. Mas também como é perto do Peru e da Colômbia, a droga passa muito fácil, então muitos jovens se acabam na droga. Claro. Porque é fácil, você enriquece muito rápido, né? Você ganha tudo muito rápido. Só que também a morte desses jovens é muito comum. Se tornou... Sim. Então se torna uma cidade um pouco triste, né? Então o que levou a esperança para lá foram os frades capuchinhos, que foram da Itália evangelizar lá. Então a cidade cresceu por causa deles. Escola, né? Política... Tudo se desenvolveu por conta da religião, por conta deles. Entendi. Tipo, vamos tentar dar um jeito aqui, botar ensino, botar educação, Isso. né? Então, eles que foram criando a cidade, né? Então, a escola, onde eu estudei, a escolinha que eles fizeram, né? Para as crianças ribeirinhas que não tinham o que fazer à tarde, né? Que os pais iam pescar, iam fazer alguma coisa, iam para lá aprender a desenhar, a fazer crochê, a tocar instrumentos. Então, a minha tarde inteira era nessa escolinha. Dos meus 7 anos até os meus 12 anos de idade. Você acha que isso melhorou o todo da cidade em relação a crime, droga, essas coisas? Assim, foi uma grande esperança. É uma grande esperança. Eles têm um trabalho que ajuda bastante, assim, demais. Só que o crime... ainda continua muito alto, assim, né? Não é algo que... Tem a ver com pobreza, né? Tem a ver com pobreza. Falta de recurso de sobrevivência, né? Isso. Então, é normal. E vai nos jovens que querem algo fácil, né? Porque eles dão mesmo. Você vê o jovem aqui, rapidinho, ganhou uma moto muito boa. Uma casa... Com certeza. Do nada, o jovem já tem tudo. E deixam de estudar para virar... criminoso. Até porque estudar para quê? Vou fazer o quê? Não tem trabalho? Vou virar engenheiro, vou ter que sair daqui? Sim. Então as pessoas não imaginam isso, é muito difícil, né? Então você crescer no meio de tudo isso, né? Gera aquele medo nos pais, claro, né? Meus pais, meu Deus. E lá quem tinha um pouquinho mais de condição mandava os filhos para Manaus, né? Vão-se embora daqui, vão estudar... E Manaus já era, assim, o grande negócio, né? E assim, é sempre Manaus, só Manaus. Tipo assim, Manaus é o lugar... A partir de lá, depois você faz outra coisa. E às vezes então até... você sonhava com isso, né? Sonhava. Você queria sair. Queria sair. Não sabia como. Porque eu sempre, como a minha experiência com a música foi sempre muito forte, eu também, antes de ter minha experiência com Deus, eu queria muito ir desse lado, estudar música. Mas estudou administração. Foi. Porque quando eu partilhei com os meus pais, meu pai já disse logo, não, música, nem pensar. Não vai ganhar nada, né? Vai ganhar nada, tá maluca. Aí, olhando para os outros cursos que tinham lá, porque como eu era também muito jovem, daí ia fazer meus 18 anos, ele ainda não queria deixar eu ir para fora, com medo, né, de tudo. Mulher, única filha mulher e tudo. Sim. Só que o pai, mas... Não, ele falou, você vai começar aqui e depois nós vamos juntos pensar, né? Só que veio a minha experiência com Deus e mudou tudo. Então, para eu falar pro meu pai que eu queria ser freira, pra ele, assim, foi, mas a tua faculdade, pelo amor de Deus. Pois se ele não queria que tu fizesse música, imagina largar tudo e virar freira, né? Pois é. Então, eu fui com muito medo, assim, falar pra ele.
Mas aí minha mãe também chegou junto. Eu lembro que quando eu tive minha experiência com Deus, ele falou assim: eu não vou te perder da mesma forma que eu perdi tua mãe pra igreja. Porque ele não tinha, assim, né, envolvimento com a igreja. Ele era muito... Você é filha única? Sou eu e meu irmão. Mas meu irmão fez a Páscoa dele ano passado. Né? Sim, mas aí na época ainda... meu irmão... Nós somos... eu lembro do tema, lembro dessa história. Sim. Assim. E aí meu irmão era um pouco mais novo que eu. Porque eu sou muito ruim, assim. Minha cabeça não consegue. Mas um pouquinho mais novo que eu. Sim. E ele ainda estava estudando e tudo. Só que pra ele era mais liberdade, porque era homem, né? E tudo. Teu pai não estava pensando ainda no teu irmão. Tava assim, eu não vou perder você e tal. Isso, não vou perder você como eu perdi sua mãe. Aí nesse processo todo foi muito difícil pra ele me ver, me envolvendo na igreja, né? Porque com a experiência com Deus, a gente foi aqueles jovens que levou grupo de oração que não tinha. Animação da missa, coisas muito boas para a igreja que não tinha antes, né? Envolvimento dos jovens e tudo. E aí ele foi vendo isso e eu muito lá, porque quando eu tive uma experiência com Deus, eu queria estar todas as tardes na igreja. Então, meu intervalo do colégio era ir para a igreja. Eu ia lá para a paróquia dar ideia e a gente ia cantar lá na paróquia, ia fazer um monte de coisa e tudo. E ele vendo isso e dizendo: meu Deus, eu vou perder, né? Eu vou perder ela também. Só que com isso, ele também foi tendo a experiência dele com Deus. Porque eu era muito ferida com ele, porque... Assim, abrindo o coração mesmo, né? Sim. Porque a minha história com meu pai, com a minha família, é muito de reconciliação. Porque meu pai, ele sempre foi muito envolvido com bebidas, né? De chegar em casa e quebrar tudo, e traição, né? De eu ver... E minha mãe, pensar que eu não sabia de nada, mas viver esse processo de reconciliação e vê-lo, ao mesmo tempo, ter uma experiência com Deus. Tipo, de ele abrir o coração e dizer: olha, eu sou assim porque eu também vivi isso com meu pai, né? Eu sou assim porque eu sou ferido nisso e nisso e nisso. E eu não quero passar isso pra você também, né? E aí viver esse processo de reconciliação e vê-lo caminhar também pra Deus. Então, esse negócio de eu não quero perder você... virou: muito obrigada, porque eu também tô vivendo esse sentido, né? Eu quero Deus. Só que foi forte eu dizer: eu quero ser freira. Por quê? Imagina, claro. E aí, pronto. E aí foi um boom eu dizer isso pra ele, mas logo veio a resposta e eu fui enviada pra Juazeiro do Norte, né? Pra viver o processo de postulantado e tudo. Aí passei por Fortaleza, né? Isso foi em 2012. Tinha 19 anos, tinha completado 19 anos, vim. E aí foi a primeira vez que eu vi o mar, né? Porque as irmãs me levaram pra ver o mar e toda aquela experiência. Caramba, a primeira vez, é muito doido isso. E aí, como é que foi? Eu chorei. Ué, com certeza, imagino, cara. Eu chorei muito, cheguei, tipo, a irmã: olha, a primeira coisa que eu vou fazer é levar a Laura pra ver o mar, porque lá não tem isso, explicando pras meninas, né? E vamos lá, a gente chegou no Morro Branco, assim... Morro Branco, especialmente. Ela né? levou lá no Morro Branco. Quando eu vi aquela imensidão Eu me azul, livre. meu Deus, e comecei a chorar. Meu Deus, eu não fazia ideia de como isso é lindo. Imagine você e tudo. Fiquei assim naquela... Sim. E depois... E o teu povo é ribeirinho, mas não é rio, né? Você pesca rio, e tal, mas... muito rio. Não tem nada. É outra além coisa, disso. é outra profundidade, é outra dimensão. Não tem né? estrada, é rio. Você só chega lá de barco. Né? Mas o mar é outra coisa, né? Quando você olha é outra assim, coisa. né? É outra, meu Deus. E água doce, a tua... Água doce. Certo. Aí pronto, aí em 2012 vivi essa experiência, fui pra Juazeiro do Norte. E no meu terceiro mês, porque eu fui vivendo... Aí lembra que eu não fazia ideia, né? Do que era a vida consagrada. Eu queria algo, né? Porque eu só conhecia freiras e padres. E aí, nessa vivência, né? Do postulantado, eu ia conhecendo. E quanto mais eu ia conhecendo, eu ia vendo: meu Deus, esse carisma... Porque eu não conhecia esse nome. Carisma. Eu não me identifico. Até aqui. Por quê? Era um carisma de escola, assim, né? De dar aula para as crianças. Você entrou, mais então, pobres. no convento? Entrei. Essa minha ida para Juazeiro do Norte foi para ser freira, né? Começar o processo. E aí comecei a dar aula para as crianças pobres lá em Juazeiro do Norte de violão, na paróquia e tudo. Isso para mim era muito bom, cara. Isso era o meu consolo. Só que quando se tocava na vida de oração, nos processos que viviam dentro, eu ficava: meu Deus, mas não é isso ainda. É porque o pessoal não rezava direito lá? O que era que estava faltando?
eu não encontrava a vida de oração que eu buscava lá. Tinha uma oração, mas Tinha não uma era... oração, mas não era a que eu buscava, sim. né? A que eu tinha aprendido e é aquilo que me inquietava. Porque por mais que sejam, eram franciscanas, né? Mas eu ia vivendo e ia percebendo que não era. Só que eu, muito orgulhosa, disse pra Jesus assim, eu disse, olha, Jesus, eu deixei tudo. Deixei meus pais, deixei minha faculdade. Vim pra esse lugar onde eu não conhecia ninguém. E por mais que eu não me encontre e não seja feliz, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Aí eu fiz essa oração pra Deus, né? E continuei sofrendo assim. Sofrendo assim, né? Porque ao mesmo tempo que eu me encontrava com a missionariedade, tipo, de ir ao encontro, de me dar, o carisma não me preenchia. Só que aí, nesse processo que eu tava vivendo, eu fui... A paróquia que a gente participava, o Shalom ia pra missa às vezes, mas eu não sabia o que era Shalom. Tu vê como é que são as coisas, né? Aí o Shalom... o Shalom assim tava que lá. chega, né? Assim que... Aí o Shalom tava lá e eles foram divulgar o Acampus, que eles iam realizar o Acampus lá em Juazeiro do Norte. O diácono Evandro, você conhece o diácono Evandro? Acho que sim. Ele era D2, ele era discípulo de 2º ano lá e ele coordenava os jovens. Aí ele foi lá dar aquele aviso empolgante, né? Olha, nós estamos realizando, quero convidar os jovens. E eu ouvi acampamento de jovens. Lembrei que quando eu tava lá no interior, eu tava muito envolvida com jovens, fazendo grupo de oração, fazendo acampamento para os jovens. E eu, meu Deus, o que é isso? Mas eu, calma, Laura, não é assim. Aí eu ouvi aquilo, ok. Toda quarta-feira no convento eu podia ter 1 hora de internet para falar com os meus familiares. Não existia o WhatsApp ainda nesse tempo. E aí... É impressionante isso, né? Ainda não existia mesmo. Ou eu não conhecia. Veio em 13 ou 14, que começou em 2013, eu acho. Pronto, aí em 2012 eu ainda não tinha, assim, né? Até porque a gente não usava celular, né? Não tinha... A gente usava... Não, você tá falando como se fosse a antiguidade, né? Peraí. Eu usava celular desde 98. Não, aí com a internet... Calma. Eu no convento a gente não podia usar o celular. Entendeu? Então a gente tinha 1 hora na internet. Você não usava lá, certo? Isso, eu não usava. E aí eu podia entrar na internet 1 hora. Assim, né? Usar a internet por 1 hora. Nesse momento, o que eu pensei? Onde será o Shalom aqui? Em Juazeiro. Em Juazeiro. Aí eu pesquisei Shalom em Juazeiro do Norte. O endereço pertíssimo aonde eu estava. E você podia sair, então... Aí o que eu fiz? Tinha clausura, como era isso? Não, eu podia sair, conversa em diálogo, né? Porque a gente tinha nossa formadora e tudo, né? Postulantes, nós éramos 5, 3 foram embora no mesmo dia. Ficou apenas eu e mais uma irmãzinha. Nós éramos 2. Ela tinha 18 anos e eu 19. Aí a irmã falou assim, Laura, eu preciso que você e a Dayana, né? Vão ali comprar umas coisas pra mim. Porque eu preciso disso e tudo, eu vou viajar pra Fortaleza, preciso que vocês façam essas compras. Eu, ok, irmã, beleza. Aí eu logo pensei, meu Deus, eu posso passar lá no Shalom. Dayana, vamos passar no Shalom pra conhecer? Aí eu disse, Laura, tu tá doida, se a irmã... Eu falei, rapidinho, você vai lá conhecer, a gente passa, compra e vai... Tem nada demais. Nada demais. Igreja, vamos lá. Aí ela, tá bom, vamos. Aí a gente fez as compras, na volta a gente passou no Shalom. E um irmão da Aliança, ele tava lá à tarde... Aí ele viu a gente chegando, né, aí acolhendo. Olá, sejam bem-vindas. Vocês já vieram aqui a primeira vez? Sim, venham, deixa eu levar você pra conhecer a capela. Aí me levou na capela e eu já assim, ó. Você lembra quem foi a pessoa que te acolheu? Vinícius, da comunidade de Aliança, lá de Juazeiro do Norte. E aí ele super acolhedor. Por isso que eu acho muito importante isso, assim, Com né? certeza. Cara, Tava falando isso ontem no ministério. super acolhedor. Eu não conhecia o cara, mas ele, tipo... Olá! Olha, vem conhecer a capela. Me levou na capela e eu assim... Meu Deus. E a Dayana só olhando pra mim. Porque a Dayana, tipo assim, pra ela... Tava nem aí. Nem aí. Eu, meu Deus. Aí passei, aí eles estavam ensaiando o show resposta. E eu... Meu Deus, o que é isso? Só que eu super querendo ser madura, assim, né? Só um pouquinho, assim, expressiva. Aí ele, não, ok. Aí eu falei, não, é porque eu ouvi vocês divulgando que vai ter um acampamento de jovens, né? Aí ele, sim, vai ser tal dia. Você quer ir? Aí eu,
sim, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, você é de onde? Eu falei, não, tô no convento das Irmãs Capuchinhas e tudo. Ele falou, poxa, a gente te leva. Que é isso? Você vai com a gente? Aí eu, sério? Aí ele, sim, fala lá com a irmã. A gente sai tal hora, tal dia e você vai com a gente. Você pode servir lá com a gente. Aí eu, meu Deus, tá bom. Aí cheguei em casa, a irmã ia viajar no outro dia pra Fortaleza pra fazer umas coisas que ela precisava. Eu falei, irmã, sabe aquele aviso lá do Shalom? Aí eu fui também agora lá no Centro de Evangelização conhecer. E aí eles me chamaram pra ir pro Acampus. Será que não daria pra eu ir? Aí ela disse, Laura, que legal. Poxa. Ah, que bom que ela reagiu assim, pois né? eu vou conversar com as irmãs lá em Fortaleza, a irmã geral, pra ver se é possível, né? Porque como tá numa formação e tal, ver se é possível. Tá bom, irmã, ok. Aí ela viajou e a gente ficou em casa com mais 2 irmãs, né, consagradas, que ficaram com a gente na formação. Aí, beleza, aí demoraram 2 dias. Aí ela me ligou, tava na equipe de cozinha, ela me ligou, aí ela disse, Laurinha, olha, conversei com a irmã, não vai dar pra você ir. As irmãs acharam que é melhor não, porque você tá tendo um processo de formação, então não vai dar certo dessa vez. Aí eu, poxa, tá bom. Aí, ok, aí fui pra missa à noite. Quem tava lá? O Vinícius. Sentei do lado dele na missa, em silêncio, pra dizer, né, que no fim da missa eu não ia e tudo. Aí, ok, sentei, começou a missa, participei da missa. Na hora do ofertório, ele parou assim pra mim e disse, ei, olha, eu vou deixar contigo esse livro aqui. Você lê depois, você me devolve. Você sabe onde eu vou estar, onde me encontrar e tudo. Eu, tá bom, aí eu não vou conseguir ir pro Acampus, não fui liberada. Ele, poxa, que pena, mas tudo bem, mas fica com esse livro, leia. Aí eu, tá bom. Aí cheguei em casa depois da missa, participei do jantar, fiz as completas. Quando eu deitei pra ler o livro, eram os escritos. Aí ferrou tudo, meu irmão. Quando eu comecei a ler os escritos, eu chorava. E aí, a irmã tinha deixado um celularzinho pra gente ouvir música, né? E eu fui me tocar que as músicas que eu ouvia, Davidson Silva, Sueli Façanha, Missionário Shalom. Só que pra mim, não sabia que era uma comunidade. Tipo assim, não sabia o que era. Só que quando eu ouvia aquelas letras, aquele cantor, aquela pessoa me mexia comigo de uma forma que eu ficava, meu Deus, o que é isso? E eu lembro que eu lavando o banheiro... eu me identifico total com o que você tá falando. E eu lavava o banheiro chorando, dizendo, meu Deus, o que é isso? E quanto mais eu lia aquele livro, eu ficava, não dá. Jesus, o que é isso? E eu lembro que eu tinha muito... o costume de me trancar no quarto ou na capela, porque as irmãs tinham muita raiva disso. Eu me trancava na capela ou no quarto e ficava cantando as músicas, né? Eu ficava lá cantando e passava horas cantando e cantando. E aí, só que chegou um dia que eu falei assim, Jesus... E eu não sabia rezar direito, né? Eu não sabia rezar. Eu sabia que que a palavra, você pegava a palavra, Deus falava através da palavra, porque meu padrinho tinha me ensinado. E que se eu parasse pra rezar, Deus tava falando comigo, mas eu não sabia rezar. Aí teve um dia que eu tava nessa angústia, assim, porque meu coração tava muito angustiado. Com tudo isso que ele tava falando e tudo. Entrei na capela e falei, Jesus, olha, eu te disse que eu ia ser infeliz pro resto da vida, se fosse aqui o meu lugar. Mas e esse lugar que você tá me mostrando? E eu tô feliz porque eu tô encontrando ele. É isso? E aí, quando eu abri a palavra, tipo assim, eu falei, Jesus, então me dá uma palavra. Eu não sei se você vai falar, mas me dá uma palavra. Eu abri a palavra, e a palavra era se não me engano, é Isaías, que fala assim, por um tempo te deixei abandonada, mas tua terra será desposada. Não te deixarei, né? Aquela palavra assim, muito forte, que eu fiquei, meu Deus, você tá comigo. Então eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. E as irmãs não sabendo nada, né? Tipo assim, dentro de mim tava assim... turbilhão, e a Dayana assim falando, Laura, por favor, cala a boca, não fala não, por favor, Laura, por favor. Aí teve um dia que eu fui... Peraí, então tinha uma irmã que era boazinha, sim, ficou feliz, sim, da ideia do Acampus, e a outra que não pode se dizer que ela seja má, mas que não estava muito... que queria mais cuidar de você ali dentro, isso, né? Vamos falar mal da pessoa, porque eu nem conheço, mas tava querendo te prender. Mas essa pessoa, eu tô imaginando, você contando, eu tô imaginando, ela não ficaria feliz de você estar descobrindo a sua identidade, etc? Ou ela, não, você é aqui, tem que ficar aqui? Era desse jeito, assim. Só que dentro de mim, como eu ainda tava assim, muito, né?
A Dayana era a irmã que tava, a meninazinha que tava comigo, né? A outra postulante. Então ela tava morrendo de medo de ficar só também, né? Imagina, né? Claro. E aí eu ia partilhando com ela e ia dizendo, Laura, cala a boca. Pelo amor de Deus. Não me abandona aqui, não, pelo amor de Deus. Cala a boca. Só que teve um dia, esse dia pra mim, eu fiquei assim, meu Deus, você. Que a gente tinha... Nós fazíamos as nossas roupas, certo? A gente costurava a nossa roupinha. A nossa, porque a gente usava saia, blusa e tudo. E a gente tinha a nossa roupa de esporte, que a gente mesmo fez, um short e tudo. E a gente foi fazer esporte. Aí eu falei, Dayana, vamos conhecer a casa comunitária do Shalom? Vamos comigo? Aí ela, Laura, agora tu tá... A rebelde, né? Querendo fazer as coisas sem poder. Aí ela, Laura, pelo amor de Deus, agora tu tá... Falei, não, nossa caminhada, ela é bem aqui. Aí ela, ai meu Deus do céu, vamos. Aí a gente foi, bati lá na porta. Aí o irmão da comunidade de vida abriu a porta e disse, oi, tudo bem? Eu falei, oi, eu sou a Laura, e essa aqui é a Dayana, eu queria muito conhecer vocês, eu queria... Ela falou, não, já me falaram de você. Pode entrar, olha, eu quero te explicar uma coisa, as nossas manhãs são de oração e silêncio, só que hoje é o aniversário da vocação. Aí eu, o quê? Ele, hoje é aniversário da vocação, então a gente tá em festa, pode entrar. E tomei café com eles. Nas laudes, eu chorava que nem uma criança. Aí o cara olhava assim pra mim e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí a Dayana ia começar a adoração, né? E aí a Dayana disse, Laura, agora a gente precisa ir embora, por favor, já tá na hora, vamos embora. Já deu a hora de voltar, né? Aí eu, Dayana, mas a adoração, falou, vamos embora agora. Aí eu, tá bom, a gente foi embora. Só que eu já tava assim, e aí tava tendo a preparação também pra Jornada Mundial da Juventude, né? E tudo. Porque seria no ano seguinte. Né? Cara, ou já era 2013, não? Já era 2013, Pedro. Minha cabeça. Já era 2013. Então você já tava quase começando a jornada. Né? E aí teve flash mob com eles. Então, eles estavam muito envolvidos, né? Lá, o Shalom estava envolvido no engajamento e tudo, fazendo ações para levar o povo para a JMJ. Só que eu não pude ir, né? Porque, como estava no processo e tudo, a gente não pôde ir. Acompanhei pela TV. Toda vez que aparecia lá uma coisinha do Shalom, né? Porque tinha muita gente do Shalom. Eu ficava, cara. Com aquela letrinha separada, cada um com uma letra. Meu Deus do céu, o que é isso? E eu queria muito conhecer o Papa Francisco, porque no dia da minha missa de envio pro convento, aqui em Fortaleza, na hora que ia começar, foi o Habemos Papa. Peraí, mas você ia ver pela TV, porque era no Rio o negócio. Tá. E aí eu queria muito ir pra jornada, porque eu queria ver o Papa, porque tinha o significado, o Habemos Papa dele foi na hora do meu envio. A missa ia começar... No carnaval, assim, que eu lembro que eu tava no Renascer, no Rio. E aí ia começar a minha missa de envio, teve que parar tudo, porque foi o Habemos Papa do Papa Francisco. Aí eu assim, cara, Francisco, tem tudo a ver com o meu caminho agora de franciscano e tudo. E aí quando me falaram sobre os baluartes da comunidade Shalom, Francisco, Teresa, eu, meu Deus, tá bom. Então, foi tudo muito assim, rápido, louco, que eu não tive como dizer que não era. E aí eu cheguei pra uma irmã lá da comunidade de vida e falei, olha, tá acontecendo isso dentro de mim, e Deus tá falando isso. Ela, eu não posso negar que eu tô vendo também. E eu queria te fazer uma proposta muito louca, porque a gente nunca fez isso, mas se você quiser, a gente te acolhe como jovem em missão. Pessoal do Shalom falando. Do Shalom. E aí você conversa com a irmã, diz pra ela que a gente te acolhe, aí como se fosse muito simples, né? Mas tu já passou pelo teu pai, agora passar pela irmã já... Né? Aí, loucura, ela diz, olha, a gente te acolhe, na hora que você quiser, a gente já te acolhe como jovem em missão. Quem foi que falou isso? Foi a RL da missão, Dani Borges. Dani. E aí, meu Deus, ok. Cheguei pra irmã, que a irmã tava voltando da viagem. Cheguei pra irmã, aí sentou eu e Dayana, porque Dayana já tava assim louca, né? Porque as irmãs já estavam percebendo, já, né? E tudo. Aí eu cheguei, irmã, olha, é o seguinte, a minha verdade é essa. Eu não me encontro aqui no convento, né? O carisma, a vivência, não é a minha vocação aqui, mas Deus me trouxe aqui para conhecer a minha vocação.
E é o Shalom. E aí eu fui tentando explicar pra ela. E eu tô muito encantada. E eu gostaria muito de viver uma experiência lá. Eles me convidaram, vão me acolher como jovem missão. E tudo, e tudo. Aí ela olhou pra minha cara assim, riu e disse... Filha, sabe o que vai acontecer? Olha, dia 19 de agosto, alguma coisa assim, em agosto, você vai pra Fortaleza tocar no noviciado das irmãs. Você vai lá cantar. Mas você já vai levar todas as suas coisas. De lá você vai voltar pra sua casa. Porque... Ela ficou boladaça, a irmã, boladaça. Então. Então, assim, você não quer, você vai embora, então. É. Isso. E você tá na nossa responsabilidade. Tipo, você não vai te devolver pra sua mãe. Você não vai pra outro lugar, né? Mas você é maior de idade, você podia dizer não e um abraço, né? Aí ela, você vai ligar pra sua mãe agora e vai dizer pra ela. E eu, meu Deus. Aí liguei pra minha mãe. Falei pra ela. E ela super chateada. Ela disse, Laura, se a irmã te mandou vir embora pra casa, você vai vir embora pra casa. E desligou. Ai, meu Deus. Aí eu, cara, me ferrei total. Aí chegou o dia. E o povo do Shalom dizendo assim, Laura, você sabe, a gente tá aqui. Você sabe, a gente tá aqui, você pode vir a hora que você quiser. Só que eu vim pra Fortaleza, né, com as irmãs. Levei trouxe todas as minhas coisas. A casa-mãe aqui na Porciúncula. Messejana. E aí, no dia que eu cheguei, tava tendo encontro do Shalom. Aí o povo lá acolhendo, né? O povo, ei, você já me veio da retiro do Shalom e não sei o quê. E eu, Mas peraí, você não foi pra casa, então? Não, eu vim pra cá pra servir na missa, daqui eu ia pra casa, né? Então fiquei uns dias. Aí tu encontrou o pessoal, entendi. Fiquei lá na Porciúncula, que é a casa-mãe. E tava tendo esse retiro lá do Shalom. E as irmãs todas já sabiam, né? Eu sou a rebelde que quer ir pro Shalom e vai pra casa. E aí eu tava assim, super, meu Deus do céu. Aí, ok. E lá tem um local muito especial, assim, que tem uma cruz. Eu fui rezar lá no jardim. E Deus me falava, assim, dizia, Laura, coragem. Porque é o que eu quero pra você. Coragem. E aí tinha uma irmãzinha, a irmã Ugolina, bem velhinha, assim. E ela chegou pra mim um dia que eu tava rezando e disse assim, Laura, você conhece o fundador da comunidade Shalom? Aí eu falei, não. Aí ele disse, é o Moisés. Ele é um homem muito bom. A comunidade Shalom é uma comunidade muito linda. Não desista. Deixa eu te levar num lugar. Aí ela me levou na capela. Ela disse assim, nessa capela foi a experiência com Deus do Moisés. Quando um jovem chegou e rezou por ele. E ele teve uma experiência com Deus. Ah, sim, entendi. Aqui em Fortaleza. E aí ela pegou lá o livro de Atos, tinha a assinatura dele. E falou, não desista. Meu Deus, tem a assinatura dele, da data. Quem é que achou isso? A irmãzinha. Eu vou ter que perguntar isso pra ele. Ela achou e guardou e... Que cara, louco isso. Aí ela disse, não tenha medo. Vá, fale com a irmã geral. Converse. Porque é muito lindo o que Deus quer. Aí eu, meu Deus. Aí eu fui ligar pra minha mãe. Porque eu tava decidida, né? Fui ligar pra minha mãe, ela já tava assim, chorando, porque meu pai sabia, né? Aí ela disse, Laura, teu pai já sabe, tá dizendo que a culpa é minha. Que... Então venha pra casa, por favor, por favor. E eu, mãe, eu posso te pedir uma coisa? É a última vez que eu peço que a senhora confie em mim. Última vez. Porque eu sei que é isso. E eu quero isso. E Deus quer isso. E aí ela chorando, por favor, vem embora. Eu falei, mãe, eu estou decidida. É a última vez que eu te peço. Confia em mim pela última vez. Nem que seja pela última vez mesmo. Aí ela, tudo bem. Eu vou confiar em você. Aí desligou. Aí eu cheguei pra irmã geral. Aí falei, irmã... Aí o Shalom mandou uma irmã da comunidade de aliança que eu nunca vi na minha vida. Pra ir comigo, né? E aí ela chegou lá e falou, olha, irmã... A gente se responsabiliza, vai pagar a passagem dela pra ela voltar pra Juazeiro do Norte. Vai cuidar dela e tudo. Aí, irmã Laura... A partir daqui, você sabe que não pode mais contar com a gente? Aí eu respirei fundo e falei, sim. Você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Ela falou, pois então vá. Você pensando, eu vou morar com o pessoal agora, né? Eu tipo, vou pro Shalom. Vou pro Shalom. Que doido. Aí elas me pegaram, né? Pagaram lá um lanche pra mim, comi. Pagaram minha passagem, me levaram pra rodoviária. Voltei, me acabando de chorar, dizendo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Pra Juazeiro. Pra Juazeiro do Norte.
me acabando. Eu falava, meu Deus, que loucura é essa? E eu achando que você ia ficar em Fortaleza, no Shalom. Não, voltei pra ficar como jovem missão, né? Ah, sim. E aí fiquei lá, voltei, aí estava me esperando lá na rodoviária. Aí, meu coração assim, né? Eu falei, meu Deus, eu tô vivendo uma loucura, mas eu sei que você tá me falando e eu quero. E aí eu ia vivendo, né? Cada processo. Então foi de agosto até dezembro. Vivendo lá como jovem missão. Tudo que eu ia vivendo, não fiz vocacional, né? Eu tava ali vivendo como jovem missão, comunidade de vida, tudo. Também fazer vocacional uma altura dessa. Pessoa que mais quer ir pro Shalom que eu já vi na minha vida. Aí fui vivendo tudo. E aí eu ia percebendo uma coisa, assim, né? Que eu vivia dificuldades, as provações no convento, mas eu não era feliz. No Shalom, eu vivia as dificuldades, as provações, mas com uma felicidade que ninguém me tirava. E eu, meu Deus, é isso. É isso. Totalmente diferente, né? Diferente. Assim como Santa Teresa disse, quando você encontra a vontade de Deus, você fica em paz. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa. Ah, não é isso, porque eu sei que Deus falou, eu tenho certeza, né? É uma loucura, minha mãe tá ali se acabando, porque ela não sabe. Ela dizia, Laura, eu não sei com quem você tá. Eu não sei o que é Shalom. Quem é esse povo? Do nada você sai. Do nada. Vai pra uns doidos aí, que uma casa de... Sequestrada. E aí, mas aí eu ia tentando, né, fazer o processo de ela sempre conversar com as pessoas, me ver mais, assim, né, pra ir acalmando o coração dela, do meu pai. E tudo, e foi dando certo. Chegou no fim do ano. A Dani Borges chegou pra mim e disse assim, Laura, eu sei que você não fez o vocacional, mas você quer ir pro retiro final? Aí eu quero. Ela, pois então eu vou atrás de uma benfeitora pra te mandar pro retiro final em Fortaleza. Você quer ir mesmo? Eu quero. Aí ela, pois tá bom. Aí conseguiu a benfeitora, vim pro retiro. No retiro aqui no SESC, né? Fiz o retiro vocacional e tudo. Aí tu voltou pra cá, então? Vim pra cá, fazer o retiro aqui, né? Caramba. Aí depois do retiro, voltei pra lá, pra terminar. Vai e volta do cara. Voltei pra lá. Aí continuei, né, pra terminar o processo. Enviei carta pra comunidade de vida. E aí saiu o discernimento que eu ingressei em 2014 e fui pra Casa Contemplativa, em Santo Amaro. Foi lá pra São Paulo. Aí lá, pra mim, foi assim... as delicadezas de Deus, porque como foi tudo muito rápido, fui aprendendo a rezar, fui aprendendo a me ofertar, porque assim, eu não sabia de nada, né? Eu tava aprendendo carisma, mas ao mesmo tempo que eu ia aprendendo, é como se já tivesse dentro de mim tudo aquilo. Você ia descobrindo, né? O que já tinha, né? Então, lá na Contemplativa, eu digo assim que lá foi a minha grande descoberta do meu chamado a ser ministra de música. Então, de lá, eu venho assim com a minha cabeça, né, tudo dentro de mim, como a minha grande descoberta, o chamado a ser ministro de música. Porque é uma casa de retiro, né? Então, nosso apostolado lá é limpeza, tipo, se acabar de lavar banheiro, se acabar de fazer... Porque a gente diz que a nossa missão lá é amar os irmãos. Em tudo, nas pequenas coisas, né? E nas grandes coisas. Mas você tem o apostolado e a vida comunitária de oração. Super intensa, porque lá é uma formação. Casa de intercessão, né? Por toda a comunidade. Sei que é histórico que muita gente que está em crise ia para lá, não sei se ainda é assim. Vocacional que eu tô dizendo, né? Porque lá é um lugar que você fica mais recluso. Tem uma profecia da Emir, né? Que fica bem na frente da capela escrita. Que todo aquele que passa por essa casa e entra nessa capela é inflamada de amor esponsal, porque é a fornalha ardente do coração de Jesus. Caramba! E aí... E de lá vem tudo, assim, né? Eu me sinto muito chamada mesmo a esse queimo de amor. A esse queimo de amor. Então, porque eu fui aprendendo ali que o meu queimar de amor é tanto curando as pessoas através da música, porque como eu servia muito nos retiros Ordo Amores, eu via Deus curando as pessoas através de uma música. Através de uma profecia cantada, que eu não sabia que era profecia. Não sabia, eu estava descobrindo, tipo... Mas mesmo assim já existia isso, né? Já existia, de muitas vezes Deus me inquietar de me trancar ali na capela e cantar e me dar uma composição, ou ficar só cantando em línguas e ver Deus, sabe assim, coisas muito... Eu vivi naquela casa coisas muito fortes, assim.
de aprender a amar a Deus lavando um banheiro com todo o amor do mundo, que muitas vezes, porque o nosso apostolado é esse, né? Lavar banheiro e intercessão, faxina, lavar um pano de chão naquele água fria e tudo. Desencardia aquele negócio, né? É. Amar os irmãos ali naquele retiro, nas reciclagens, de dar o melhor, porque lá a gente deseja dar pro irmão numa reciclagem o melhor, em tudo. Que ele se sinta amado em tudo. A comida, a melhor. Um banheiro lavado no melhor. Um quarto arrumado, bem cheiroso, bem em tudo. Aonde ele passar, seja não tirar um negocinho ali do chão, que ele se sinta amado. Que seja por amor. E aí, fui aprendendo isso. E Deus ia me mostrando que a música é cura. Pra mim e pro outro. Então, eu saí dali com essa experiência. E tanto que Deus cuidou tanto disso que a apostólica ali, porque tem a contemplativa, Santo Amaro, né? E a apostólica, né? O centro de evangelização. Sim. Então o povo não sabia que eu cantava e tocava. Então quando eu saí de lá e viram depois, falaram: Laura, eu não acredito! Você morava aqui! Esse tempo todo? É, você morava aqui, a gente não sabia, você poderia vir cantar aqui no centro de evangelização. E até nisso, Deus me guardou, assim, num silêncio, que eu precisava viver aquilo, sabe? Na contemplativa você saía, normal, né? Você queria ficar mais dentro? Como é que a era? gente saía para algumas evangelizações, pra célula, né? Porque a gente ia, e pra missa de domingo, lá no centro, só. E se precisasse acompanhar alguém ao médico, né? E fazer alguma coisa assim. Mas tudo era lá. Nosso apostolado era lá, né? Tudo. Então era uma vida muito intensa, comunitariamente, de muitas vezes ter mesmo crise, assim, dizer, meu Deus, que loucura, mas ao mesmo tempo ser salva, assim, né? E aprender a rezar. Aí pronto, aí depois de lá, meu discipulado foi aqui no Eusébio. Lá eu conheci, aqui no... Aí eu te conheci. Foi. E na contemplativa eu conheci o Guilherme Pontes. Uhum. Teve um dia que eu tava passando, porque a gente passava com os rodos desse tamanho, assim, passando cera no chão, e ele foi fazer reciclagem. Aí, a gente quando via, né, os irmãos, a gente queria conviver, porque era o único momento que a gente via pessoas novas. E aí, quando eu vi o Guilherme, eu vi aquele menino, eu falei, nossa, esse menino é diferente. Aí ele passou, eu falei, ei, como é teu nome? Aí ele, até hoje, quando eu falo, ele diz, meu Deus, aquela menina maluca passando cera no chão, me chamando. Ele sempre lembra disso. Aí eu, ei, como é teu nome? Tu é postulante? Pois vamos partilhar, não sei o quê. Aí vi ele cantando um salmo também, lá na reciclagem. Fiquei, nossa, esse garoto é diferente. Aí a gente foi pro mesmo discipulado, né? E aí no discipulado, ele descobriu lá, eu acho que o Erlisson, ele ia muito pra lá, né? E aí o Guilherme me contou depois que, das vezes que eu tava trancada na capela cantando, o Erlisson gravava pra ele e mandava pra ele. Então, o Erlisson, parênteses, ele vinha pra mim e falava isso, ele... Sabe o Guilherme? Então, tem uma garota lá, olha só. Aí ele vinha e mostrava empolgadíssimo com as coisas. E eu não sabia de nada disso. É, exatamente. Eu não sabia de nada disso. E tanto que no discipulado, quando eu cheguei, os formadores também não sabiam, né, que eu cantava, que eu tocava. E eu não esperava ir que o meu apostolado fosse a música. Só que o Guilherme, no dia que a gente chegou, assim, nos primeiros dias que a gente chegou, a gente foi cantar. Eu não ia cantar. E ele disse assim, Laura, canta Ação de Graças nesse sábado. Aí eu, não, por favor. Ele disse, canta. Aí cantei Ação de Graças. Aí depois disso... Com medo? Morrendo de medo ou não? Morrendo de medo. Porque, querendo ou não, ainda sou, mas um pouco menos do que antes. Porque isso faz parte da cura, né? Muito insegura comigo mesmo, assim, de não conseguir ver beleza naquilo que eu fazia. Loucura, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas, doida, sinceramente... Né? De não conseguir ver beleza. E muito insegura mesmo, sabe? Muita loucura. Porque no discipulado também eu descobri que eu tenho TDAH. Hiperatividade, ansiedade, todo mundo. Só que eu não sabia que eu tinha isso. Não sabia, né? Então eu tava bem fragilizada e a insegurança era muito grande. Então eu me cobrava muito, me colocava muito pra baixo, não via beleza, mas ao mesmo tempo sentia o desejo, tipo assim, saía de mim, sabe? Esse desejo de amar a Deus ali. Aí o discipulado foi o grande deixar-me conhecer.
Então, fiquei no apostolado com o Guilherme, que foi... Hoje eu falo pra ele assim, mano, você é aquele amigo cura, né? Porque você vai sabendo tirar de mim coisas que eu não conseguia ver. Até hoje, né? Vai chegar nesse ponto, mas... Até os dias de hoje, Deus coloca sempre ele na minha vida. Sempre ele retorna pra perto de mim, pra morar perto de mim, né? Pra ser esse canal também de sempre ser esse apoio que vai dizendo, Laurinha, você, vamos, aqui, encorajando, sabe? Tirando coisas de mim que eu não conseguia ver. Então foi assim, no discipulado foi esse processo mesmo de acolhimento, de deixar Deus fazer, de me abrir mais aos dons, né? De ver mesmo Deus fazendo. E a minha experiência com os salmos veio no discipulado, assim, né? De me ver rezar com os salmos e querer dar vida aos salmos, assim, né? De querer dar aquilo que os salmos necessitam e falam do povo, né? Porque é uma história do povo de Deus. Querer dar ali a vida à oração. E aí, dali, eu vim com essa experiência, com muito medo de morar em Fortaleza. Já tinha muito medo. Por causa da fama, ou que é de ser a sede? De ser a sede. De medo dos preconceitos que o povo alimentou dentro de mim, assim, né? Porque sempre vinha aquela fama muito feia de Fortaleza, de que os melhores, de fama, de... Ah, sim, fama, né? E eu tinha muito medo disso. Muito medo do que ia gerar dentro de mim, sabe? De confrontar isso. Até porque também ainda tinha muito essa mentalidade de que a música não era um apostolado. Como assim? Tipo, eu vou pra Fortaleza, mas música não é apostolado, é show, é isso? É como se fosse sempre um algo a mais. Algo que eu não posso focar só nele. Eu tenho o meu apostolado, que é meu trabalho. Ah, sim, não era o principal. Não era o principal. Só que sempre querendo dentro de mim, como eu digo, é sempre um processo de cura e de saber organizar tudo dentro de mim. E tava tudo muito desorganizado, e aquele medo, a minha insegurança, a descoberta das minhas limitações, né? Porque eu não sabia dar nomes. Só que tinha um irmão lá que ele já fazia o tratamento TDAH, e foi através dele que eu conheci, porque ele chegava e dizia, Laurinha, já percebeu isso? Aí eu saio. Ah, ele que sacou em você. Foi, e ele se aproximou bastante, assim, né? E ele percebia e dizia, Laurinha, isso aqui, mas tua criatividade. Só que ele tentava sempre mostrar os dois lados, sabe? Sim, é. E só que eu me sentia perdão pela palavra, um cocô. Porque quando tinha as formações, eu não conseguia acompanhar nada. Ao mesmo tempo porque eu já estava muito cansada de me cobrar, né? Faculdade, assim, eu estava ali no segundo período, mas com aquela dificuldade. Sempre os professores viam em mim uma grande inteligência. Tipo, até hoje eu não consigo entender, é até pra mim engraçado falar isso, mas eu ganhei um prêmio como a melhor aluna de todo, assim, lá do Amazonas. Eu fui ganhar um prêmio, minha mãe foi comigo ganhar um prêmio de melhor aluna. Você tirava 10 em tudo? Como? Não tirava nem 9, era só 10, é isso? Eu era uma ótima aluna. Que isso, cara? Você é gênio. Não. Só que eu não consegui entender como era isso. Aí eu disse, não, eu acho que porque a escola, o índice de escolaridade... Com TDAH, você tirava 10 em tudo. Eu era sempre uma boa aluna. Você sabe o teu QI? Só pra... Só que eu não entendi. Deve ser 165. Só que eu sempre pensava assim, não, porque a escolaridade aqui na Amazônia deve ser muito baixa, né, cara? Porque... Pelo amor de Deus. Entendi. Entendeu? Sim. Entendeu? Aí eu ficava, cara, é muito baixo pra ter conseguido um negócio desse, tá punk. Só que aí minha mãe foi super feliz. Aí eu vejo até como um mimo de Deus pra ver minha mãe também ganhar algo assim, né? Tipo, ali vi minha filha ganhar um prêmio de estudo claro, e tudo. Ok, uma... vou ofertar ela pra Deus, mas pelo menos ela... Né? Ok. Aí, só que lá, assim, no discipulado eu já tava muito cansada, porque... eu já não estava conseguindo mais acompanhar. Era muito conteúdo, muita coisa. E se envolvia com toda a minha obra interior, né? Com tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu não conseguia acompanhar. Só que eu já estava num nível de baixa estima, assim, muito, muito alto. Eu já estava, assim, cansada, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus fazendo muito. E aí, eu estava com muito medo de vir para Fortaleza e tudo. Só que meu discernimento saiu para ir para a Paróquia do Carmo.
Só que um consolo de Deus, porque lá, né, a paróquia e tudo, aí eu tive que começar como? Ensinando as tias a cantar. Não tem pra onde ir, minha querida. Não dá pra fugir, não. Então foi um processo, assim, bem legal de Deus, assim, de ir lá e trabalhar. Paróquia, né, também, você faz de tudo. Ali, liturgia, sempre fui muito envolvida com a liturgia, a música na liturgia. Aí tem uma casa perto Tem. que você moraria, assim? Uhum. Aí tem a casa comunitária, né, tudo. E Deus me deu de presente lá o Isaías Luciano. Que ele tava lá? Ele se aproximou muito lá e eu pedi assim, né? Eu falei, olha, Isaías, a gente tá querendo fazer um coral aqui, vem ajudar a gente. Aí ele ia ensaiar a gente, ele a é tia. ótimo. E aí eu criei uma proximidade. Aí ele falava, Laura, cara, deixa eu te ensinar essas músicas aqui. Aí ele começou a me ensinar as músicas dele. E aí lá tem a festa da padroeira. Ele falou, canta comigo aqui na padroeira, vamos cantar juntos e tudo. Mas você já tinha noção que o Isaías foi a voz do Shalom por mais de uma década? Não. Antes de existir Cristiano Pinheiro, tudo isso? Não tinha. Ele era o cara, assim. E até hoje tem coisa que marca, né? E aí eu não tinha essa noção, mas ele se aproximou muito e foi aquela pessoa que foi me ajudando. Tipo, vamos aqui, Lara, isso aqui, vamos aqui nesse coral, vamos fazer isso aqui. Eu posso ir contigo, eu vou tocar contigo. Então ele foi se aproximando e foi me ajudando muito. Foi conhecendo ele, foi até sem o mito, né, do Isaías. Era assim, o Isaías daqui, Isaías. Né? Foi até melhor, aí, né? Aí depois que eu fui ouvindo e eu vi a música dele, aí eu, meu Deus, que lindo! Entendi. Cara... Aí ele disse, Laura, me mostra as músicas. Aí mostrei pra ele. Nossa, Laurinha, não sei o quê. Então, e na Paróquia do Carmo também foi um tempo onde o Dudu e o Jorge Boninho, no tempo, foram pedir pra eu gravar os salmos, né? Que eles estavam com aquele projeto de salmos. E aí pediram, Laura, faz aqui a melodia pra esses salmos. Então foi de lá que veio A Minha Alma. Vocês gravaram isso? A gente gravou até lá na Diaconia. Lançou isso? Tem no YouTube? Tem. YouTube. No YouTube. Não, é legal, eu só tô dizendo porque eu fiquei assim... não tem um álbum de Salmos, o último foi Salmos 2 e tal. A gente ainda vai fazer um 3 aí, mas... Não foi. Foi só porque eles lançavam toda semana, né? Os Salmos eu lembro disso. Lembrei, domingos, total. Total. Aí eu fiz dos domingos e tudo, aí ele falou, Laura, vem pra cá pra gente gravar, fazer vídeo. Só que eu sempre, gente, é muito impressionante isso, porque a minha insegurança me deixava muito mal. Tipo, eu falava, meu Deus, pra que eu vou fazer isso? Só que eu sempre ia. Fiz, gravei, assim, sempre me sentindo muito mal. Mas fiz e fui vendo Deus dar. Eu acredito que até é uma forma de Deus me guardar, sabe? Como? Por quê? Porque Ele faz. E Ele alcança as pessoas. E eu não posso dizer que fui eu. Entendi. Nesse sentido de você não começar a pensar que a glória é tua. Né? Você pensaria isso? Você não tem esse perfil. Não sei, mas talvez seja a forma de ele me guardar pra não ter. Não sei. Não, tá. Pronto, aí vivi esse processo também dos salmos. E veio a convenção, né? Veio o CD dos 35 anos, que também foi uma grande alegria participar da composição. Foi muito legal. E pra mim foi um grande aprendizado, assim, porque... eu ainda vim com aquele olhar, né? Tipo, os grandes de Fortaleza, né? E quando eu fui convidada para o retiro, de conviver com você, com o Padre Cristiano, Amanda Pinheiro, Davidson, e tocar na simplicidade de vocês... É a coisa mais legal, né? Você tá junto às pessoas e saber, pronto, são meus irmãos, são meus amigos. Meu Deus, e tocar na simplicidade de vocês, e tocar no amor que vocês... Nossa, assim, foi uma experiência muito fantástica. Principalmente de ver o Padre Cristiano, assim, como um pai. Porque eu não tava me sentindo assim. No início eu tava um pouco... Ele tem essa paternidade mesmo. E teve um dia que eu fiquei na equipe dele, né? Teve um dia que a gente foi fazer o santo. E a gente lá, começando... Tu também tava na equipe? Aí ele olhou assim pra mim e disse... Como você faria o refrão do santo? Aí eu... Nossa! Gosto, vamos. E ver essa paternidade, assim, esse cuidado, sabe? De lançar, vamos, Laurinha. E deixar Deus fazer. Pra mim foi uma grande cura ali também, sabe? De estar com vocês, de ver a simplicidade, a beleza, o amor. O amor que vocês têm pelas coisas de Deus, de fazer tudo com beleza, assim. E essa...
como eu posso dizer, esse zelo de acalentar os novos, de abraçar os novos, assim. Essa parte é muito importante, eu acho. E depois das composições, né, fiquei ali participando das gravações das guias. Exato. E ali eu toquei, nossa, gente, ali, pra mim, esse processo é sempre um autoconhecimento muito grande. E ali eu vi o quanto eu estava insegura. Por mais que eu tivesse vivido todo esse processo, eu me via tão insegura de abrir a minha boca, tipo, de cantar, de não querer soltar minha voz, de dizer, não, minha voz é feia, eu não quero. Aí teve um dia que ficou só eu e o Dudu. Ele disse assim, Laura, a gente precisa gravar a guia da ação de graças. A gente vai decidir quem vai ser, mas eu preciso que você grave a guia. Só vai ser nós dois, porque ele tava percebendo, né, que eu tava bem insegura. Só vai ser nós dois, ok? Nós dois, é só uma guia, Laura. Tá bom, vamos gravar. Aí gravamos a guia da tua ternura. Ainda fiquei lá a semana com o povo. Aí... E tu sabia então que você ia cantar a tua ternura, é isso? Não sabia. Ou seja, só a guia e só você a achou guia, que alguém fosse... É, porque ele falou, não, a gente ainda vai discernir. Pode ser a Débora, a gente ainda vai pensar quem vai ser. Aí eu, tá bom. Aí gravei a guia. Aí fiquei lá ainda um tempão, porque ia começar as gravações já, né, do coral e tudo. Aí, é intenso mesmo. Bem intenso e tudo. E ver também a parte de acolher as humilhações com muita tranquilidade, que não é tranquilo, né? Mas... E é psicológico, porque é só você que tá pensando essa parada, né? Tipo assim, uma obra muito psicológica de dar, assim. E aí, nas gravações do coro, né? De ver, muitas vezes, eu ainda na minha insegurança e não consegui tudo. E eu ouvi depois falar, olha, Laura, você desafina, mas você precisa aprender. Ah, eu lembrei. Sim, você desafina, mas você precisa aprender, não sei o quê. E aí de eu chegar no fim da noite e chorar muito, e dizer, mas Jesus, eu não quero nem estar aqui. Era eu que estava dirigindo a voz? Porque eu lembro dessa fala aí. Era o Wilde. Ah, o Wilde estava junto, é verdade. Aí eu lembro que eu saí, tava com a Cassiane e eu vi, assim, né? Aí ele chegou, olha, você precisa aprender a ser humilhada também. Você precisa não sei o quê. Aí eu, sim, é verdade. Só que sempre um processo de me abrir, sabe? De abrir o meu psicológico, dizer, nossa, eu preciso passar por isso também. Só que dói todo o processo de... Aí chorei, voltei pra casa. Aí eu lembro que eu disse assim, pronto, foi até aqui. Eu não vou mais me abrir pra cantar dessa forma, não vou. Aí chegou um fim de semana, depois dessa semana, tava servindo lá num retiro pros jovens. Aí o Ide Fábio manda mensagem, ele fala, Laura, a gente rezou, discerniu, você vai gravar a ação de graças dos 35 anos. Deu um AVC na hora. Aí eu parei, respirei, minha rebeldia veio e disse, você disse que eu desafino, eu não vou. Aí ele me ligou. Feridíssima. Aí ele me ligou e disse, você desafina, sim, mas você sabe que é Deus que faz? Não é você? E você vai? E tem outra coisa, a gente corrige. Né? Aí eu, caraca. Aí desliguei, aí eu, reza aqui por mim agora. Eu chamei a irmã, reza aqui por mim agora. Cheio de ódio no coração. Reza agora aqui por mim. Se Deus não falar, eu não vou. Aí ela rezou, aí Deus dava aquela palavra. Quando era jovem, ia pra onde queria. Agora... Nossa, maravilhoso. Aí ela, Laura, você vai. Agora você não é mais criança, né? Aí eu, tudo bem, eu vou. Aí foi um dia depois da minha consagração, das minhas primeiras promessas. Aí cheguei lá na diaconia. Ah, você era discipulazinha ainda. Agora que eu tô lembrando dessas coisas. Eu era D2. Aí, um dia depois da minha consagração, não sou mais jovem, e fui. Aí cheguei lá e tava o Gustavo, ele me deu a relíquia de Santa Terezinha dos cabelos, né, dela. Pronto, entra com essa relíquia. Minha filha, não é você. Vá. Fui, gravei. Com meu coração assim, fui. Ô Jesus, na minha pobreza, você sabe, eu não tenho mesmo nada, eu sou desafinada, não tenho nada, tô aqui porque você quer, então vai. Fiz. Então, pra você ir percebendo que é sempre um processo que Deus precisa me rasgar e curar. Não é sempre uma coisa muito tranquila, assim, né? É sempre um processo de muita cura de Deus na minha vida, assim. Aí depois disso, aí fui pra convenção, que também foi uma... Meu Deus, foi assim, aquela alegria da minha vida, tá servindo na convenção e tudo, aquela experiência nova de
de ver a Amanda Pinheiro também se aproximar e dizer, Laurinha, de me ensinar, sabe assim, aquele cuidado mesmo de dizer, Laura, bora comigo, vamos conversar. Olha esse processo e tudo é assim. Deixa Deus fazer, deixa Deus realizar. Você estava mesmo assim, né, no momento, né, de precisando. Só comentar sobre a tua ternura. É interessante a perspectiva de quem está de fora não ver tudo isso que você está passando, né? Uhum. E o Tua Ternura é uma das músicas mais ouvidas da comunidade. E ungidíssima, é a coisa mais linda. E toda vez que toca, todo mundo chora porque Deus age. Então, Deus gosta dessa dinâmica de fragilidade para que Ele possa, né, ser glorificado. E pegou a mais frágilzinha, assim, ó. E escolheu, né? Você imaginando que seria, sei lá, uma pessoa com uma voz poderosíssima e tal. E outra, parênteses, você canta 300% melhor hoje do que na época, porque isso é um processo de desenvolvimento e de tanto emocional quanto técnico, né? Não é uma coisa assim de... eu tenho que nascer pronto. Não existe isso, né? Todo cantor ou todo instrumentista passa por um processo de... Hoje eu sou ruim e agora eu tô melhor e assim por diante, né? Então não é nascer sabendo. Deus não gosta disso. Nem Jesus nasceu sabendo. Ele foi descobrindo tudo, né? E nasceu Deus e homem, mas teve que descobrir o que é cada coisa. Mas por que eu tô falando isso tudo? Por exemplo, eu lembrei... Talvez a primeira vez que a Kessiane tenha cantado foi também lá na diaconia, e ela tava com medo, assim, de soltar, cantando baixíssimo e tal. Eu falei, não. Thaís também, a primeira vez, cantou lá e chorou de nervoso depois. E é uma das vozes mais incríveis da história da comunidade Shalom. Então Deus gosta, né, desse negócio de pegar um vaso frágil e construir, e você é quem você é hoje, né? Sim. Mas aí você estava lá em Roma, então, né? Foi. Aí na convenção também teve todo esse processo, né, de me deixando modelar mesmo por Deus. E esse cuidado de Deus de sempre colocar essas pessoas, assim, né? Você, Amanda Pinheiro, Padre Cristiano, de sempre me ajudando, sabe? Aí depois da convenção voltei, fui transferida... Aí todo o processo também da saúde, né? Que foi quando eu comecei o tratamento mesmo do TDAH. Então aquele processo de me adequar ao remédio, né? A medicação e tudo. Que é muito chato. Mas para conseguir até hoje, né? Outros avanços e tudo. Sim. Você ainda usa? Uso. Ritalina, alguma coisa assim? Hoje eu uso Concerta. Pra dar eu também uso um Lamotrigina, mas não para TDAH. Estabilizador de humor, mas eu tô falando contigo, a câmera tá só em você. Eu tenho que ter alguém para controlar essa parada aqui, né? Tudo bem. Mas é interessante como... Eu não quero me alongar muito, as pessoas detestam que eu fico falando. Mas Deus não abre mão do natural e daquilo que Ele permitiu que fosse criado. Então, Ele se utiliza da medicina, das pessoas, das coisas ordinárias, né? Porque a gente fica, às vezes, esperando só que Deus haja no extraordinário ou no sobrenatural. A natureza e a existência real é tudo dele, né? Tudo a criação dele. Né? E aí Ele veio com todo esse cuidado, né, sobre mim, porque Ele é pai e cuida. Pra no meu hoje, né, conseguir dar as respostas, né? Por muito tempo, desde lá desse tempo, já me vinha... sendo pedido, né, um processo de Laura, suas músicas, vamos começar, né, a pensar, né, em gravar um solo, em fazer algo assim nessa missão. Só que eu vi ainda que não era o tempo por conta das minhas instabilidades, né, por conta do meu processo de saúde. E Deus ia realmente cuidando e mostrando, assim. Fazia uma coisa ou outra ali, Deus ainda se utilizava muito, né, o meu processo também apostólico, né, porque não é só música, né? A gente tem nosso apostolado normal, né? Claro, na vida, comunidade de vida, a vida comunitária, tudo. Sou comunidade de vida, né? Sou um todo em Deus e tudo. Mas hoje eu vou me sentindo mais livre e no tempo certo. Eu lembro que na minha última formação pessoal, Deus falava isso. Eis o tempo favorável, né? Eis o tempo favorável, né? E tem a ver com a maturidade intelectual, etária e tal, né? E chegou o tempo favorável, assim, de dar respostas. E eu lembro que nesse Aleluia, né, que você chegou pra mim e falou, Deus já vinha me falando sobre isso, né? Dizendo, Laura, vamos, né? Vamos começar, vamos...
E aí, quando chegou no Aleluia, você chegou pra mim do nada, do mais absoluto. Chegou, Laurinha, deixa eu perguntar. E você disse, por quê? Né? Ainda não. Ainda não. Eu não entendo por que ainda não. E eu tentando explicar por que existe esse processo, mas sim, né? Vai existir. Deus também veio com a providência de começar a gravação de um EP, né? Que não foi com o intuito de ser um lançamento solo, né? Que não ser voltado Laura, Salvador. Inicialmente não era, né? Não era. Seria mesmo um EP com algumas músicas responsais, né? Para a comunidade, que não deixa de ser algo que também faz parte de mim, assim, né? Porque são composições minhas. Uma da Amanda Pinheiro, que eu amo muito, muito mesmo, que vocês vão achar lindíssima. E aí, juntando essas 6 composições, a gente vai lançar, né? Esse EP. Estamos ainda estudando o nome, né? Vendo a identidade dele e tudo. Mas eu tô feliz porque eu vejo Deus vencendo, né? E aí eu acho isso que eu ia falar, né? Porque o Guilherme sempre faz parte dessa história e ele assumiu a gravadora agora, né? E aí eu vejo também esse cuidado de Deus. Meu Deus, o Guilherme tá na gravadora. No sync correto, né? Do tempo que ele chega, você já tá na hora de fazer, né? É muito maluco. Nossa, a regência de Deus, né? É muito maluco. E aí estamos aqui, me preparando mesmo para isso. E Deus já também... tá gravando? Terminamos de gravar. Tá mais nesse processo mesmo do nome, da identidade, da foto, da capa, que talvez não seja também ainda o meu rosto, assim, né? Digamos, meu rosto em si, mas que seja algo que eu goste. O nome do álbum pode ser assim, bem que eu te falei, aí Pedro Veiga embaixo também. E aí esse processo de acolher mesmo, de deixar Deus fazer. E é tão bonito o caminho de Deus, porque antes mesmo de eu terminar de gravar, se eu não me engano, vai ser lançado dia 22 de setembro, né? Já tá... Muito em cima. Tá bem aí. E no dia 23 de setembro, eu vou fazer um show em Belo Horizonte. E isso já é, assim, uma grande vitória de Deus. Show teu! Eu não conseguia nem dizer assim... isso. Mas eu vou fazer... Como é que tá emocionalmente em relação a isso? Eu tô bem melhor que antes, porque antes eu estaria louca. Não, eu tô me surpreendendo. Você... Eu tô também surpresa. Deus tá fazendo, eu tô dizendo. Deus tá fazendo. Eu vou... E também agora eu vou cantar no fórum, né? Nos intervalos do fórum, mas tranquilamente assim. Mas aí em casa, mais ou menos, em casa, né? assim, eu tô de boas. Então, mas aí em Belo Horizonte é no Shalom ou é um show fora, assim? É um show que eles chamam Cantando a Esperança. De alguém que não é do Shalom? É do Shalom. O sonho deles é transformar num Aleluia, né? Esse evento lá. Só que ainda é um evento deles, organizado por eles. E aí o Davidson Silva também vai cantar lá. É isso que tá me deixando bem humilhada, sabe? Porque eu vou cantar essa história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque aí não existia mais música católica, né? Se as pessoas fossem pensar desse jeito. Aí pronto, aí eu vou lá, tô feliz. Não deixe de ficar nervosa, porque é um novo, muito grande. Mas eu vejo Deus vencendo. Olha aí, passos. Demais, cara. Passos largos agora. Passos largos. Lindo. E vai virando mesmo assim esse processo de dizer, Senhor, é você. É como se eu fosse percebendo que a minha insegurança vem porque eu penso que vai ser eu. Somente eu, a minha imagem. Pra mim, não é. Na verdade, de menos é isso. É de menos. Porque a minha oferta é pra Deus, é Ele, né? Ele que vai fazer. Mas é um trabalho, né, psicológico. E eu acho que tantas coisas na minha vida que eu possa comparar, eu tinha a impressão de que ia acontecendo tarde demais, só que depois, quando aconteceu, eu pensava, não, foi bom, porque se tivesse acontecido antes, eu não teria lidado bem, Sim. A coisa não teria andado bem, né? Mesmo com a minha vocação, por exemplo, eu fui em 2020 retornar, né? E se eu tivesse me consagrado pelas contas, 2015, eu não sei se eu estaria ainda. Talvez eu tivesse desistido. Então eu vou ainda fazer a primeira promessa ano que vem. Mas é outra época. Eu acho isso de você, né? Como é que seria se você tivesse aquela fragilidade toda? Não, você fala, não tem condição de sair correndo e voltar pra casa da tua mãe, né? Deus sabe, Deus cuida. E é tudo no tempo dele.
tudo no tempo dele. E isso que me deixa muito mais... Eu fico surpresa. Porque ele é muito delicado. É muita delicadeza de Deus. Tipo, fazer tudo no tempo dele, da forma dele. Com perfeito. Tranquilidade. Com singeleza. Porque eu acho que o que eu tinha mais medo era desse negócio tipo assim, você precisa ser artista e vai a sua... Deus mas vem. é o precisa no tempo melhor, né? Não é o precisa agora. Isso. Né? E além de tudo, mesmo assim, se você disser não, tudo bem, Deus continua sendo o amor da tua vida e você o amor da vida dele e tá tudo certo, né? Mas quando você diz, eu confio em ti, ele tá bom, então deixa eu te mostrar o caminho perfeito aqui, ó. Você não vai sentir dor, e se doer, você vai doer em paz, e você vai gostar, e vai ser, né, do melhor jeito possível. E aí, eu vejo isso, né? Eu acho que quando eu falei contigo nesse Aleluia foi porque estava sincronizado com isso, assim, tá no momento, né? Tá mais do que no momento, então as coisas já estão acontecendo. Naquela época você já estava gravando? Não, ainda não. Naquele tempo eu estava na espera da escolha das músicas, assim, né? Porque ainda era algo que não seria meu, né? Tava escolhendo as músicas, tava bem deciso ainda, assim, se ia continuar, se ia... Né? Ainda tava... E aí depois do Aleluia veio, tudo. Você sabe que o Davidson... Você falou do Davidson, eu lembrei. Quando ele entrou no Shalom, não deixaram ele cantar? Nossa! Porque ele era backing da Celina. E aí, por cuidado, por zelo, assim, já era conhecidinho, assim, não, vamos passar por um... É como um celibato formativo, então ele teve um cantor formativo, ele passou por um momento ali de adequação no carisma, para ele não chegar achando que era um business, que era... aqui eu vim para cantar e para reinar, para ser... E foi ótimo, então por isso que a carreira dele perdura e sempre será... por causa desses momentos, né, de autoconhecimento e purificação. Então, ficou uns 2 anos, aí foi em 2005 que ele ficou uns 3 anos. Aí depois gravou aquele Águas Profundas, né, que é... Falando aí das purificações, eu não posso deixar de falar isso, porque também foi algo que me fez pensar muito, assim, refletir muito, que foi a Páscoa do meu irmão, né? Ele faleceu ano passado, ele tinha 23 anos. Aí foi um processo bem doloroso. De quê? Foi uma doença rara, que os médicos até demoraram para descobrir. E é um nome muito estranho, que eu não vou saber dizer. E aí, quando viu, já estava em todos os órgãos, já estava atacando o coração, né, e tudo. Ele fez uma cirurgia de coração, aí veio a ter uma parada cardíaca. E faleceu. E nesse processo de luto, assim, nesse processo de deixar-se Deus organizar tudo dentro de mim, veio realmente uma grande luz que me mostrou que eu não posso mais viver em mentiras para com Deus, para comigo mesmo, para com a comunidade. Existe uma grande desejo de Deus, de verdade em mim, tipo, de verdade, de mostrar as minhas verdades, de deixar ser purificada nisso, mas ao mesmo tempo de não mais tardar a vontade de Deus. Então veio disso também, assim, não tardar mais. O que eu tenho a perder? Deixa Deus fazer. E veio e tem até uma música nesse EP que eu gravei, que é a verdade da minha vida. Será que eu posso mostrar? Eu ia perguntar se você queria. Eu tenho uma Zé de Aço violão, você quer pegar? Tá ótimo. Peraí. Eu cortei para poder a gente pegar violão, né? Afinar essas coisas todas, mas eu ia perguntar pra Laura, ia falar assim, se você quiser eu corto essa parte, mas você não quer tocar um negócio? Aí ela mesma, maravilha, vamos lá. Pois vamos. Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face revelar o que em minhas sombras esconderam. Imagens que eu criei de mim, dons que me apropriei,
dos que carreguei, somente por amor a mim. Vem, ó luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu. Vem, ó luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu. Eu tô... Deixa eu me recuperar um momento aqui. É demais. Cara, agora imagina, né, como é que vai ser. É, E essa aí já é faixa do EP, né? é faixa do EP. Que coisa linda. É tua. É minha. Como é que é o nome? Doce Luz. Eu tô emocionada, mas calma. Não, todas as suas músicas são assim, né? Chega numa área assim do... Não sei. Que arranca fora, né? Um sentimento, um apaixonamento por Deus. A música é isso que você falou no começo, né? A música é isso. Ela, às vezes eu falo isso para ministro de música. Ela é louvor, é a melhor expressão de louvor, porque você reza 2 vezes. Ela converte e exorciza. Uhum. Coisas que você nem imagina que possam estar te influenciando, né? Dependendo do caso da história. Poderosíssimo, e por isso que os salmos são uma parte importante da igreja. Na Bíblia tem tantos salmos, né? A música é importantíssima. Que bom, né? Coisa linda. Glória a Deus. E é a verdade, né? Essa é a verdade. Pra mim, essa música, o que me toca mais é porque foi nesse processo de pura verdade. Tudo que eu disser nessa letra, quando eu vejo essa doce luz que entra e mostra todas as minhas trevas, e quando eu vejo as imagens que eu criei de mim, quando eu vejo os fatos que eu carreguei não por amor a Deus, mas por amor a mim, os dons que eu me apropriei e que não dei, e de repente Deus vem e diz: pronto, toma, Jesus, agora É o que você estava falando, né? Então é a hora. É a hora. E eu lembro do Moisés que ele sempre descreve essa urgência, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida se não anunciar Jesus? Se não, também de minha parte, me reportar a Ele, glorificar o nome dEle, dar graças, né? Uhum. E o mais importante, você ainda não conhece Jesus? Espera aí, pelo amor de Deus, vamos lá.
Deixa eu anunciar isso, né? Essa urgência que você estava dizendo, que você tem, que te movia, né? Então, quando você conheceu a comunidade, você identificou que tudo aquilo estava dentro de você, né? Sim, tudo. Não há mais, até hoje, não há mais dúvidas, né? Tudo que eu vou vivendo, tudo que eu vou aprendendo, sofrendo, né? Me descabelando, crescendo, purificando, é o meu ser shalom, né? É o meu ser celibatária, né? Encontrar meu celibato dentro da comunidade. Porque o povo deve dizer, né? Mas tu saiu do convento, já ia realmente ser celibatária, né? Mas quando eu entrei no Shalom, Deus me pedia tudo. Até as minhas convicções de estado de vida, né? Você reviu tudo? Sim. Até... tô no meu 4º ano, né? Vai ser já o 5º e possivelmente começa o processo, né? E não é fácil porque você vive, né, os processos de purificação e você vai vendo aquilo que você vai ofertando de verdade. Eu fui vendo, tocando, até mesmo esses tempos, assim, né? Você vai entrando num processo para ser perpétuo para sempre. Vem obras que você nunca viveu na vida, que mexem e querem te fazer... detalhe, tem o perpétuo, que são os votos, e os definitivos. Consagração definitiva, né? Vocacionalmente, assim, eu não sinto dúvidas nenhuma, né? De nenhum dos dois aspectos. Do celibato, até alguns tempos atrás, eu vivi essa purificação muito forte. Porque, como eu ia dizendo, né, no início, a minha família, ela sempre viveu muitas tribulações. Então, não conseguia ver beleza no matrimônio, né? Não conseguia acreditar na fidelidade de um homem. Não conseguia ver a beleza mesmo, assim. Então, você não se imaginou nunca casada? Nunca tinha me imaginado. Então, a crise que eu vivi nesses tempos foi realmente a providência de Deus que me deixou tocar no que eu tô ofertando. De ver a beleza, assim, do matrimônio. De ver a beleza da maternidade. De ter um esposo, né? De ver aquilo que eu tô deixando, que é belo, que é... Meu Deus! E sentir a dor no meu coração, porque antes eu não sentia, né? Antes era muito por não ver beleza, por fugir daquilo e tudo. E aí fugir pro celibato não é ser celibatário. Não é ser celibatário, mesmo. Né? Não é. Então, é você abrir mão de algo que é natural seu e que você até gostaria de ter, mas não, Deus me chama a isso, e por isso, e com alegria eu abro mão, mas é sempre uma oferta e não uma fuga. Não, né? deste-me o corpo e eu vim com prazer fazer a tua vontade. É por isso que celibatário as pessoas não entendem, mas celibatário se apaixona. Demais, oxi. Porque faz parte da natureza da pessoa. E por amor a Jesus, eu correspondo àquilo que ele me chamou, que é abrir mão disso, né? E é um tempo muito forte, assim, de perceber isso, porque... Eu lembro que no início do meu celibato, eu dizia muito pra Jesus assim, cheio de florzinhas, né? Dizendo, Jesus, você é o meu esposo, não tem ninguém que me roube de você, que vai ter meu coração, né? Aquela coisa muito ainda assim. E aí Deus ir realmente na vida provando e mostrando a minha capacidade de amar, minha capacidade de se apaixonar, de sofrer por alguém, né? E ver a minha intensidade como Laura, assim, né? Muito intensa, né? Ver a minha capacidade de sofrer por uma pessoa. E em silêncio, né? Você não vai nem dizer pra pessoa, né? Porque... De sofrer, de abrir mão daquela pessoa, de dizer, meu Deus, poderia. Mas você me chama a isso e eu venho com prazer. E a pessoa corresponderia, inclusive, porém, não. Mas Jesus faz essas coisas, ele te dá, então, você me ama mesmo? Então, peraí, deixa eu te dar uma oportunidade de passar por isso. Só pra você perceber. Pra você ter certeza e eu também, né? Não que ele não saiba, mas também entender que eu tenha consciência de que eu sou humana, tipo, que Deus muito importante. Me desposa, não porque eu vou ser aquela pessoa imune a tudo e que não vou sofrer, Qual que é não a graça? vou. Pois é. E eu precisava muito disso, colocar o meu pé no chão, de entender que eu sou humana, que eu amo, sim, Jesus, eu escolho Jesus, Jesus me escolhe, mas que Deus não tira a minha humanidade de entender que existem pessoas também que vão me encantar. Que vão, às vezes, roubar meu coração, assim, né? Vão querer estar ali no centro do meu coração, mas meu esposo é Jesus, mas que vai ter.
E que eu vou ofertar. Não, e passar por isso é assim como uma pessoa que é casada passa. Isso. Eu sou humano e preciso me educar, me amadurecer, ou me purificar, ou abrir mão, outras coisas, né? Sim. Dentro de casa, etc. Eu vi uma vez um celibatário falando algo que foi um pequeno engano, eu acho. Que ele diz assim... Foi mais ou menos assim. Eu poderia estar vivendo algo muito bom para hoje abrir mão e estar vivendo algo melhor. Como se celibatário fosse melhor do que um casado, entende? Uhum. Mas talvez tenha sido uma impressão minha, mas é melhor para ele. Sim. Para algo melhor para mim e não. Pois Deus sabe o que é melhor para mim, como diz a música. E assim como fica a impressão às vezes de quem está na comunidade de vida porque tem a casa comunitária e tem a coisa da hora de rezar, é mais santo que da aliança. Existem os sacrifícios de ser fiel a Deus dentro da realidade, né? Da comunidade de aliança também. Então, aos olhos de Deus, Criador, todos somos iguais. Né? Então, é importante isso. E a oferta que cada um faz... É a oferta que cada um precisa para ser santo. Exato. E é lindo, eu amo o celibatário, eu adoro ver assim, como tem gente que se apaixona por Jesus a ponto de entender tudo essas declarações de amor que Jesus faz. E hoje eu entendo muito mais do que, assim, no início era ainda esse processo, né, de apaixonamento e tudo, eu tô dando tudo, Jesus é você. Só que hoje, quando eu vivi esse processo mesmo de purificação, de entendendo a minha humanidade, se tornou muito mais belo e tem mais sentido. Porque é como você ia dizendo, né? Não é porque é melhor, não é. É a forma que cada um tem de amar a Deus, a forma que Deus deu para você amar a Ele, né? Mas é como se eu, Laura, como celibatária, viver esse martírio. Sabe quando você entende que o celibato é um martírio? Mas claro. É um martírio, porque cada dia é uma luta diferente. E eu vi até a Amy falando esses dias, uma pregação que ela disse: você pensa que porque você é celibatário você não vai sentir os apelos da carne? Vai ser pior, você vai viver provações piores de oferta. Então, entender isso hoje me torna mais humana para ofertar e buscar santidade nele, entendeu? E amar mais meu celibato. Porque antes ainda era uma coisa muito... o celibato. E em qualquer aspecto, qualquer realidade, como São Francisco de Paula fala, eu estava lendo um livro, que o pecado não seja uma peça, um objeto de discernimento para você dizer, não sou chamado a isso, sim. Pelo contrário. Né? Uhum. É você entender a sua humanidade e agradecer e glorificar a Deus, porque Ele mesmo assim é maior que isso tudo e o amor supera e Ele te reergue. Pedro, né? E foi doloroso, viu? Hoje eu tô olhando assim, partilhando, mas foi muito doloroso, porque é como se eu tivesse... A crise tem esse poder, né, de tirar, às vezes, a razão, porque você se volta ali para aquele... E eu hoje olhando assim, meu Deus do céu, não tinha o que Deus me falasse, mas eu olhava assim e dizia, meu Jesus, por que você tá fazendo isso comigo? Olha ali, eu posso também te amar ali naquele matrimônio santo. Eu posso também te amar ali tendo os meus filhos pra ti e tudo. Por quê? E vinha assim essa dor de ofertar e de repente vir com clareza, com uma força muito maior, acolher o celibato como esse martírio e esse amor, sabe? De ver mesmo o que eu tô ofertando. É belo, é maravilhoso, seria lindo. Mas é o que eu preciso pra ser santo. Você tá ofertando aquilo que é para você ofertar. Então isso. Não é uma oferta sem sentido, um sacrifício sem sentido. Você foi feita para isso. Uhum. Então, que bom, né? Que você escolheu ofertar aquilo que é adequado para você ofertar. Né? Sim. Ai, obrigada. Você quer terminar com mais uma? Ou não? Já que a gente tá falando do celibato, né? Vamos terminar com a música. Termina com mais uma, então. Vai ficar top. Tá. Show. Ela também tá no EP. Muitos já conhecem. Mas foi a oportunidade que eu tive de gravá-la. Né? Eu tinha muito vergonha dessa música, sabia? Ah, é? Porque eu achava ela profunda demais que ninguém ia entender. Mas vamos tentar.
meu Cristo adorado. Rabboni, teus passos eu ouvi, os teus sussurros de amor me seduzirão. Como te amo, eu te amo, eu te amo. Rabboni, agora vós sois todo meu e eu sou toda para ti. Sou tua alma esposa, a menor de todas, que tem o teu amor, teu amor. Oh, belíssimo, quero consolar teu coração, salvar as almas para ti, meu lírio branco. Oh, esposo, minha alma queima de amor por ti. Morte, ó morte, presta vida terrena, meu doce Jesus, te tornaste irresistível para mim. Quero contigo esconder-me na tua cruz, não escolho flores, mas tua coroa de espinhos, Jesus. Jesus, oh, belíssimo, quero consolar teu coração, salvar as almas para ti, meu lírio branco. Oh, esposo, minha alma queima de amor por ti, Jesus. Laurinha, linda, você é linda. Você é linda. Obrigado, minha amiga, por isso. Deixa eu tirar da frente porque ficou para poder fazer o último take aqui. Mas olha, foi muito boa, gostei muito da conversa e sempre fico com vontade de continuar, mas foi tão bom te conhecer, sabia? Foi bom também me deixar conhecer. Esses momentos assim não fica só sendo uma formalidade, né? Mas assim, eu tô te conhecendo mais, né? Sim. A gente é irmão e tal, mas se vê, convive, serve junto. E poucas pessoas têm a oportunidade de entrar, né, na tua vida, assim. Fiquei muito contente. Obrigado, viu? Foi um prazer, uma alegria muito grande. Deus venceu. Sim, e olha só, venceu. Deus fez. Tá ótimo. E quanta coisa ainda vai acontecer. Com certeza. Amém. Valeu, Pedro. Enganchou o celibato aqui com o matrimônio aqui, o anel. Valeu.